Olha esse absurdo aqui. Pastor revolta a web ao dizer que crianças abusadas têm culpa. Isso é um trecho de um culto que foi publicado na internet ontem, no dia 30 de abril. E nesse vídeo que está na internet, né? O pastor Jonas Felício Pimentel, que é líder da igreja evangélica Tabernáculo da Fé de Goiânia, disse isso, né? Que em alguns casos, olha isso é absurdo demais. Em alguns casos, crianças que são vítimas de abuso sexual têm participação e culpa nos crimes. Você imagina uma pessoa que já sofreu algo desse tipo na infância, ou mesmo um familiar que tem uma criança da família que já passou por isso, ouvindo esse absurdo da boca de um pastor. Então foi isso que ele falou. O vídeo, inclusive, está no metrópolis.com, se você quiser assistir a fala, tá no nosso canal do YouTube também. E como eu falei, nesse caso, nesse trecho, ele comentava um caso de uma criança de 5 anos que foi abusada sexualmente por primos. Mas você imagina como uma criança de 5 anos pode ter culpa de alguma coisa, ainda mais algo tão bárbaro quanto um abuso sexual. E claro, obviamente, a repercussão foi muito negativa. Chegou ao ponto da apresentadora Xuxa Meneghel fazer um post dizendo que a fala dele era repugnante. Então tá aí. Essa igreja, inclusive, a Tabernáculo da Fé, já esteve envolvida em polêmicas em 2021, quando o pastor Joaquim Gonçalves Silva, que tinha 85 anos, ele foi alvo de uma investigação por abuso e importunação sexual contra pelo menos 4 mulheres que frequentavam o templo. Não é o mesmo pastor, é outro pastor dessa igreja, mas você vê que aí a igreja já tem outros problemas. Ele morreu de Covid-19 em agosto de 2021, o pastor Joaquim Gonçalves. 1 aos Coríntios 9, 27. É triste, né? Uma notícia como essa a respeito do Tabernáculo da Fé. Seu líder maior hoje, o principal líder, fritando, torrando na internet por pregar absurdo, né? Colocar a culpa numa criança, né? Quer dizer, o pedófilo, o estuprador é a vítima, né? Que doutrina é essa? Jamais o profeta William Branham não prega a mensagem de William Branham, mas William Branham não apoiaria uma pregação dessa, não. Também o William Branham morreu há 58 anos. E não vemos ninguém aí dentro do Tabernáculo da Fé, nem Joaquim Gonçalves, que já se foi, nem Luiz Mendes, nem Adil, nem Weber, nem César Augusto, nem Vanderlei. Eles não têm a vida que o William Branham tinha, né? O William Branham, desde os 7 anos de idade, foi ordenado a nunca fumar cigarro, nunca beber bebida alcoólica e nunca sujar o corpo com mulheres. Um homem que viveu longe do adultério e da prostituição, né? Eu vejo que ocupar o lugar do pastor Joaquim Gonçalves é uma maldição, né? Joaquim, antes de morrer, aquele tanto de mulher acusando ele, e agora o seu sucessor, Jonas Pimentel, vem com uma pregação absurda, né? Absurda, né? Eu vi um comentário, alguém comentou dizendo que criança não tem malícia, tem curiosidades, né? Mas é claro que é o pedófilo, o estuprador, o abusador, que é o criminoso, né? Ele que é o criminoso, não a criança, né? Isso é crime, né? Um homem pregar favorecendo criminosos. Que pregação é essa? Que absurdo é esse? Essa é a situação do tabernáculo. Eu me lembro quando estava no Tabernáculo da Fé, e o Febrônio lá de Chapecó leu a carta da amante do Joaquim, gerou aquela polêmica, acho que uns 70 pastores saiu do companheirismo de Goiânia, né? O Jonas Pimentel deu a palavra final, dizendo, vamos fazer um pacto de cavalheirismo, né?
Ou seja, passar panos quentes, na verdade. Ele ganhou o lugar do Joaquim. O Joaquim escolheu ele para ser seu sucessor. Mas há uma maldição aí em ser líder do Tabernáculo da Fé. Né? Já está torrando. Simplesmente já está torrando aí, fritando na internet. Né? E o horrível aí é que até a Xuxa Meneghel, quem é a Xuxa, né? Repreendendo o pastor Jonas Pimentel, chamou a fala do Jonas Pimentel de repugnante, né? Ou seja, até a Xuxa Meneghel está dando lição de moral, no Tabernáculo da Fé. Eu só devo dizer uma coisa nessa hora: sai do Tabernáculo da Fé. Sai do Tabernáculo da Fé, sai dessa igreja. Se você não saiu lá em 2021 naqueles escândalos, né? As mídias, jornais, outra oportunidade está sendo te dada, homem e mulher bramita, para sair do Tabernáculo da Fé. Portanto, sai daí. Né? Eu vou ler a escritura nesta hora. 1 Coríntios 9, 27. Onde Paulo, Saulo de Tarso diz: trato duramente o meu corpo e o reduzo à servidão, a fim de que não aconteça que, tendo proclamado a mensagem a outros, venha eu mesmo a ser reprovado. Então, vemos aqui que Paulo se compara a um atleta que corre corrida, maratona, ou um pugilista, não seja o que for, ele tem que ser disciplinado. Se ele não tiver disciplina, ele não ganha corrida, ele não ganha a luta, né, de boxe. Né? Ele tem que ser treinado, ele tem que se abster de bebida, tem que dormir na hora certa, tem que ter uma alimentação balanceada, não pode engordar. Se for um pugilista, tem os pesos pesados, pesos médios. É pelo peso que decide em que categoria tal homem vai estar. Então, tem que ter disciplina. Simplesmente tem que ter disciplina. E um pregador também tem que ter disciplina. Um irmão tem que ter disciplina. Uma irmã tem que ter disciplina. Se quiser ser salvo, trato duramente o meu corpo. Então, ele sabia que ele tinha sido chamado em Atos 26. Ele fala ao rei Agripa, né, baseado no que ocorreu em Atos 9, no caminho de Damasco. Uma luz mais potente do que o sol cruzou o caminho de Shaul, em língua hebraica, na Síria, fora de Israel, em língua hebraica, um ser sobrenatural, que tem nome, né? Falou com Shaul: por que tu estás a me perseguir? E ele estava perseguindo os discípulos, os irmãos, as irmãs. Por que tu estás a me perseguir? Quem és tu, Senhor? Quero saber quem é o Senhor. Eu quero saber quem é o Senhor. Só há um Senhor. Você quer saber quem é Ele? Qual é o nome dele? Você acha que pregando Jesus você conhece o único Senhor? O Senhor dos senhores? Você acha que você está trabalhando para o Senhor dos senhores, o único Senhor, pregando Jesus? Você precisa descobrir que o nome dele não é Jesus. O nome Jesus, ou a letra J é a última letra a entrar no alfabeto português há 500 anos. Esse ano de 1524, a letra J faz 500 anos. 500 anos do nome de Jesus, por Gian Giorgio Tricino, italiano, linguístico, gramático, enviado pelo Papa Leão X do Vaticano à Alemanha, em 1515, porque
já se ouvia lá dentro dos corredores do Vaticano, lá do Vaticano, lá de Roma, que haveria uma reforma protestante. Ele vai para lá com esse propósito. A reforma vem em 1517. 7 anos depois, ele muda, Jean J. Tricino muda a fonética do I para o J. Então, os gregos já tinham transliterado o que é proibido, mudar o nome de uma pessoa. Yehoshua para Jesus. Jerônimo, trabalhando para o Papa Damasceno no ano 281, converteu lá, modificou mais ainda do grego para a Vulgata, a Bíblia em latim, a Vulgata, Jesus. Aí você pega Jesus Cristo, Filho Dei, dá 666. Não é só Vicaris Dei, Filho Dei, que dá 666. Não é só Nero, o imperador Nero César, em hebraico, que dá 666. A marca da bênção está aqui. O que vai levar o mundo religioso, católicos, protestantes, pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais ao ecumenismo, incluindo os brahmitas, branamistas, seja lá como você queira chamar, também vai para o grande ecumenismo que está chegando. A Confederação Mundial Internacional de Igreja, lá nos Emirados Árabes Unidos, o genro do Donald Trump, que quer voltar à Casa Branca, esse judeu Yehudim, Jared Kushner, é ele que está lá trabalhando lá nesse projeto, os Acordos de Abraão. O Catar já está dentro, o Bahrein já está dentro, o Marrocos estava entrando, a Arábia Saudita, Benjamin Netanyahu disse que essa normalização entre a Arábia Saudita e Israel é um salto quântico, é uma coisa muito grandiosa. E olha aqui, o príncipe Bin Salman, eu estou ouvindo dizer aí que ele é judeu, né? O filho do rei Abdullah, da Arábia Saudita, sua mãe é etíope, né? Estou vendo gente dizer que ele é Yehudim judeu. Príncipe Bin Salman. O Benjamin Netanyahu diz, vai ser um salto quântico. Eles são sunitas, diferente da Pérsia. O Irã que ataca Israel, um país, uma nação, atacando outra nação, Israel. Pela primeira vez, Israel é atacado por drones e mísseis da Pérsia, do Irã, que são xiitas. O mundo não sabe, mas eles estão correndo contra o cronômetro, os xiitas, e tem doutrina religiosa por trás do ataque da Pérsia, do Irã contra Israel. Eles são essas alas aí, a ala que está aguardando o 12º imã, o Mahdi, né? Eles acreditam que o Islã vai governar a Terra. O Irã, os xiitas, essa ala islâmica, muçulmana acredita nisso. Tem religião por trás. Tem uma dosagem enorme, grande de religião islâmica muçulmana por trás do ataque do Irã contra a nação de Israel. Sim, tem isso aí, é isso que está a suceder. E Paulo disse duramente, né? Eles se esforçavam por pregar a mensagem, mas ele tinha uma preocupação. Será que eu vou pregar a mensagem, muitos vão ser salvos e no fim eu vou ser reprovado? Porque Tiago diz, Jacob, um livro que Lutero tirou, um dos 8 livros que Lutero tirou, a carta de Tiago, né? Jacob, o irmão do Senhor Yehoshua. O Senhor tem nome. Qual é o nome do Senhor? É Jesus? Isso aí é a marca da besta, gente. Isso aí é latim. Sus. Jesus, sus quer dizer suíno, porco, no latim. O nome do Senhor é Yehoshua. E seu irmão Jacob, que é chamado de Tiago, e que Martim Lutero tirou a carta de Tiago, 8 livros, mas voltou a carta de Tiago na 2ª edição da Bíblia de Lutero. Não voltou os 7 livros que eu estou pregando. Está de volta. Não são católicos. São livros hebreus, judeus, israelenses. Tem nada a ver com a igreja católica Macabeus. Aonde que Macabeus 1 e 2 tem a ver com catolicismo?
com cristianismo, Judite, Tobias, Baruque. Sabedoria de Salomão, eclesiástico. Isso não tem nada a ver com catolicismo, com cristianismo, com igreja, com protestantismo. Isso tem a ver com a história verídica, verdadeira dos Ihudim, dos judeus, dos hebreus, dos israelenses. E Tiago diz, ninguém queira ser mestre. Né? Líder. O líder maior. O líder que quer aparecer, quer estar em cena, quer estar na plataforma. Ninguém queira ser isso, porque vai receber duro julgamento. A condenação vai ser mais dura para os líderes religiosos. Paulo era um líder. Chegou a dizer, sejam meus imitadores como eu sou imitador do Mashiach. Mas era um líder receoso, preocupado, pregando a mensagem de salvação. 1 Timóteo 1,11, a mim me foi confiado o evangelho da glória de Deus. Ele sabia que esse evangelho, por essa mensagem que ele pregava, havia condição sim de chegar à glória, às regiões celestiais, ao paraíso, à eternidade, ao céu. A morada do Altíssimo, do Eterno, de Jeová, o Criador. Mas ele era receoso. Pregar é bom, mas só o fato de pregar não quer dizer que vai chegar ao céu, não. Por isso que ele queria ser exemplo, queria viver bem. O que ele estava a pregar, para assim ter também condição de entrar na glória celestial. E eu acredito que o que eu estou a pregar é a mensagem que Paulo pregou. Eu já fui do Tabernáculo da Fé de 95 a 2012, quase 17 anos. Fui enviado ao Rio Grande do Norte, batizei 38 pessoas lá. Entreguei esse trabalho para o Joaquim, né, Gonçalves, naquela época, em 98. Depois ele me enviou para Aracaju. Mas quando eu estive lá no Rio Grande do Norte, eu levei fitas do pastor Luiz Mendes. O Joaquim não gostou. Depois ele me disse que tinha me enviado para Natal, que poderia ter enviado o Luiz Mendes. Ele me enviou para Natal porque o César, que já tinha tomado o tabernáculo do Recife dele, né, do Joaquim, estava com medo dele tomar o Rio Grande do Norte. Então me vi que eu estava sendo um fantoche, né, na mão desses homens. Esse é o problema das denominações. Você quer ser um obreiro, um servo de Deus, mas no final das contas, você está no enredo, numa guerra, num fogo cruzado, nas divisões. Veja a Assembleia de Deus. Antes do Tabernáculo da Fé, de 89 a 95, quase 7 anos, eu estive na Assembleia de Deus. É outra divisão, ou divisões. Madureira, missão, seta. Se você está trabalhando na Assembleia de Deus, você está trabalhando num enredo, numa guerra, numa divisão política religiosa. Divisão política religiosa, você está defendendo carniça e carniceiros. Eu achei que saindo da Batista, em 89, vindo para a Assembleia de Deus em 89, eu não estaria no meio dessa confusão. Mas essas igrejas já existiam antes de mim, Batista. Assembleia de Deus desde 1910 no Brasil. Essa carniça, esses carniceiros, essas organizações, essa guerra política religiosa já existia. Achei que saindo da Assembleia de Deus, vindo para o Tabernáculo da Fé, eu não estaria no meio mais dessa coisa, né? Que a coisa lá estaria em ordem, em decência. Mas como? Se o Mombrana em 95 já tinha feito 30 anos que o Mombrana tinha morrido. Hoje tem 58 anos que o Mombrana morreu. Cada ano que passa a coisa fica pior. Sim, também estive no cacuísmo, né? E não passa de um ismo bramita, né? Mas eu creio que hoje eu estou na palavra, na mensagem de Paulo. Eu preguei aí mais de 200 pontos que Paulo pregou e que as igrejas, as denominações não estão nem preocupadas, não dão importância, né? Mas eu acredito que os escolhidos vão dar importância.
Observe. Quem observou esse evento, que é chamado o maior evento da Assembleia de Deus em Camboriú, Santa Catarina. Deus não está aí mais. Eles estão dizendo que vai haver um avivamento antes do arrebatamento para os pentecostais, para a Assembleia de Deus. O avivamento foi em 1910, lá atrás. Não haverá avivamento na Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é a primeira onda de 1910 com Gunaving, Daniel Berg, ainda veio a quadrangular, a CCB. Teve a segunda onda em 1950, Manuel de Melo, Brasil para Cristo, Davi Miranda. E PDA, Deus é Amor, Casa da Bênção. Teve a terceira onda em 1970, 77, de Macedo fundou a Universal, veio a Internacional, a Mundial. Aí vem Sara Nossa Terra, Fonte da Vida, Videira. Luz para os Povos, aí já é a terceira onda. O movimento neopentecostal. Acredito em um avivamento, como William Branham disse. No 7 selo, a noiva da palavra original não tem tido o seu avivamento. Vai ser necessário esses 7 trovões. A qual o Branham diz que traria até um novo nome. E o nome Yehoshua, que está aqui no rodapé desta Bíblia, é de Jerusalém, é da capital mesmo de Israel. Esse projeto aqui, que foi fechado pelo Papa de Roma, mas depois foi reaberto. No rodapé de Mateus 1:21, está aqui que o nome em hebraico é Yehoshua. Eu não posso dizer que esse é o novo nome. Que Apocalipse 19 diz que quando ele vier na terceira vinda, lá no Armagedon, ele se chama o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, e ele tem um nome que ninguém sabe. Mas isso é lá no Armagedon, na terceira vinda. Ele tem um nome que ninguém conhece, senão ele mesmo. Então, esse negócio de Osmar dizer, Osmar, o grupo de Frank, outros aí no Canadá, nos Estados Unidos, que o novo nome é William Branham, isso aí é falso. Eu expliquei aqui que o nome que salva é Yehoshua, que tem Yud Re Vav. O trigrama. O pai tem o tetragrama. Yud Re Vav Re. E eu fui pesquisar nas 1206 fitas de William Branham, seus sermões. Em nenhum momento William Branham fala do tetragrama. Do tetragrama sagrado. Ele chamava Jeová e Jesus. Eu não posso chamar Jeová. Eu falo Yehová. Porque a letra J não existe no Velho Testamento e nem no Novo Testamento. Eu não posso falar Jesus. Isso é católico. Tal como William Branham diz que Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo em 65. Na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, William Branham diz: isso é a marca da besta. Eu estou aqui a pregar nesta hora que Jesus em latim, romano, você preferir Jesus Cristo, latim grego, né? Presente romano e grego, que isso aí é a marca da besta. Você quer seguir, siga. Quem sou eu para te impedir? Mas não haverá avivamento na Assembleia de Deus. Não haverá avivamento na Assembleia de Deus. Já houve. Em 1910. O avivamento agora é da noiva da palavra original, das virgens prudentes, não das insensatas. As virgens sensatas. Avivamento é para as virgens prudentes nesta hora. O avivamento desta hora é o grito da meia-noite de Mateus 25:6. A porta da graça fecha meia-noite. A salvação está terminando. A porta da graça está fechando. O último avivamento está aqui. Você vai me dizer que o encontro dos Gideões agora em abril em Camboriú teve avivamento? Eu estava lá vendendo plaquinha de Moisés, acho que dos 10 mandamentos, por R$1.000. Primeiro lá, Zilmar, o presidente dos Gideões, ganhou, disse que ofertou e puxou a fila. Quem vai ofertar depois de mim? R$1.000 para você pendurar na parede. Isso não é avivamento, gente. Isso é crime, tirando dinheiro do povo, R$1.000 numa plaquinha, para botar na parede. Isso é um abuso. Abuso da Assembleia de Deus, abuso de pastores, como os dízimos. Se você estudar o Concílio de Macron II, no ano 585 foi a Igreja Católica Romana que trouxe os 10%. O dízimo, né? Carlos Magno depois deu força para isso, mas
O objetivo era expandir a fé cristã, o catolicismo. Né? Expandir o catolicismo, e expandiu. Né? Então, Paulo não trouxe dízimo. Aos Filipenses 3,8, Paulo era da tribo de Benjamim. Hebreus 7,14, a carta aos Hebreus, Paulo diz que Nosso Senhor era da tribo de Judá. Então, nem Yehoshua, filho do Criador, e nem o apóstolo Paulo, Yehoshua de Judá e Paulo de Benjamim, podia tocar em dízimo, estabelecer dízimo. Ele diz na carta aos Hebreus, não aos gentios, não às nações, aos Hebreus, que só os levitas, os Cohen, os sacerdotes poderiam estabelecer dízimo. E de Macedo é carioca. Valdemiro Santiago é mineiro. O Robson Rodovalho acho que é goiano aqui, o César Augusto, o Sinomar Silveira, o Aloísio, Luz para os Pobres, Videira. Esses homens não têm autorização, de acordo com Hebreus 7,5, para estabelecer dízimo, não. Daí é para tornar pastores de suas igrejas multimilionárias, colhendo 10% das pessoas. Eu vi Paulo dizendo que cada um poupe o que propôs no seu coração, e Deus não pede o que você não pode dar, e no primeiro dia da semana cada um traga a sua contribuição. Chamou de contribuição, oferta, não? Espontânea, voluntária, sem estipular preço, igual nos Gideões, estipularam um preço de R$1.000. Quantos R$1.000? O falso avivamento de Camboriú colheu com Marcos Feliciano, com Gesiel Gomes, com Eliseu Rodrigues. E esse tanto de pastores apoiando esse movimento. Se Daniel Berg, Gunnar Vingre, os noruegueses, finlandeses, que vieram da Europa para o Brasil, dos Estados Unidos para o Brasil, alguém disse para eles ir para Belém. Tinha 2 Belém. Belém na Judéia, que hoje está no controle dos palestinos, e Belém no Pará. Eles escolheram vir para o Belém do Pará. Aquilo era um avivamento. Se eles soubessem, pudessem ver assim, além da cortina do templo, a situação da Assembleia de Deus, eles vomitariam. Esse não é o movimento que eles criaram em 1910. Isso aí está longe, não vem avivamento nenhum para dentro da Assembleia de Deus. Pregador, mensageiro, André Luiz, qual é o tema da sua pregação mesmo? Você está pregando? Qual o tema? Eu poderia dizer que o tema da minha pregação é aquela frase que John Wesley, na Inglaterra, falou da frase que é mais dita lá dentro do inferno. Quando a alma se perde, quando a alma de um homem vai ao inferno, quando a alma de uma mulher vai ao inferno, John Wesley disse que a frase mais falada dentro do inferno é essa: eu vivi como eu quis. Ou seja, não serviu o Criador, não nasceu de novo, não recebeu o selo de Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Era pagão, era igrejeiro, pregava Jesus, paganismo. Depois, quando chegar no inferno, vai dizer lá dentro do inferno, segundo John Wesley, vivi como quis na terra. O homem viveu como quis, com tantas casos de prostituição, mulheres, casos de adultério, vivi como quis, com tanto roubo, tanta mentira, tanto negócio errado. A mulher também vai dizer, eu vivi como quis, insubmissa, rebelde, não foi dominada pelo seu marido. Ordem de Jeová, lá em Gênesis, teu marido te dominará. Filhos rebeldes vão dizer, dentro do inferno, vivi como quis. E a palavra original? E a Bíblia? E o Evangelho? Nem mexeu com as orelhas. Nem fez uma cosquinha na mão, uma cosquinha no pé. Ouviu, taxou de fanatismo. Chamou de seita, chamou de loucura.
Recusou a palavra original. Então viva como você quer viver. Viva religioso. Viva cristão, cristianismo. Viva católico. Viva como batista, protestante, luterano, metodista. Viva como pentecostal. Da Assembleia de Deus, da CCB, da Quadrangular. Viva deutero-pentecostal. Se você quer. Da Deus é amor. Viva como você quer. Casa da Benção. Viva neopentecostal. Da Universal, Mundial. Da Videira, Sara Nossa Terra, da Renascer. Mas se você viver como você quer, viver como quis. Você vai parar dentro do inferno, você vai dizer essa frase lá. Agora, se queres ir para a glória, toma a tua cruz, disse Yehoshua. Que é o caminho. Yehoshua Mashiach é o caminho. Yehoshua Mashiach é a verdade. Yehonan, João 14,6. Yehoshua Mashiach é a vida eterna, é a porta estreita, é o bom pastor. Ele disse, se quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo. Não viva como você quer viver. A Bíblia tem que ser o absoluto. Na sua vida, se você quer ir para o céu, você não pode questionar os mandamentos de Paulo. Não é nem de Paulo, ele diz o que eu recebi do Senhor Yehoshua. Eu vos transmiti, 1 Coríntios 11, os mandamentos de Yehoshua através de Paulo. A Bíblia tem que ser seu absoluto. Você não pode discutir com a Bíblia. Vocês estão pregando aqui agora que a mulher tem que usar o véu no centro da cidade, no supermercado, no ônibus. Que ela não deve mostrar seu cabelo para nenhum outro homem, a não ser seu marido, num quarto, com porta fechada. Isso é mandamento. Vocês estão a dizer, isso é 1 Coríntios 11, versículo 10, é sinal dos anjos. A mulher põe um véu sobre a sua cabeça, mostra que ela está debaixo da autoridade do seu marido. E se lavou, as mulheres lavou os pés dos homens, Kadosh, dos santos, como Abigail. Eu devo perguntar nesta hora, quando o tempo das nações está terminando, quando Mateus 25, o grito da meia-noite está aqui, a porta da graça vai fechar. Onde estão as mulheres tipo Rebeca, que veio com Eliezer, o servo de Abraão, de Isaac? Ela veio em cima de um camelo. Quando ela viu Isaac nos campos, Eliezer disse, é o noivo, é o esposo Isaac. A Bíblia diz que ela se cobriu com véu. Você diz, e por que ninguém pregou o véu em público? Porque não era a hora da meia-noite. A hora da meia-noite, eis aí vem o esposo, o noivo. Rebeca pôs o véu. Onde estão as mulheres como Rebeca? Onde estão as mulheres como Abigail? 1 Samuel 25, 41. Tua serva Abigail vai lavar os pés dos servos de Davi. Abigail lavou os pés. Onde está, nesta hora, um pregador como Esdras? A Bíblia tem que ser concluída agora. Os mistérios. A sã doutrina tem que voltar agora à palavra original. Onde está um pregador como o escriba, sacerdote Esdras, que 1000 anos depois da Torá, das Mitzvah, 613, mandamentos de Moisés, lá no exílio, Esdras descasa todo judeu, hebreu, israelense, que estava casado com mulheres gentílicas, e mesmo que tivesse filhas, Esdras descasou. Onde está esta pregação? Nesta hora, baseada em Marcos 10, 11, se um homem repudiar, der divórcio, a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra a primeira. Tem escapatória não, divórcio é pecado. Divórcio só pode ser dado no caso da mulher ser mentirosa, dizer que é virgem e na noite de núpcia não houve a marca no lençol da virgindade. E Yehoshua Mashiach, em Mateus, Matitial 19:9 diz, dê-lhe carta de divórcio, só no caso de prostituição. Prostituição é diferente de adultério. Prostituição é perder a virgindade fora do matrimônio. Adultério é depois do matrimônio. Matrimônio é uma mulher virgem e um homem puro, que nunca tocou em mulher, vai deixar a casa de seu pai e sua mãe puro. Não vai deixar a casa de seu pai e sua mãe com filhos de prostituição, puro.
Ele tem que ser puro, vida pregressa conta. Por que Paulo estava dizendo lá, o mensageiro? Eu esmurro meu corpo duramente. Eu não quero só pregar a mensagem, eu quero pregar a mensagem de ser salvo. Eu não quero pregar a mensagem de ser condenado. Paulo disse, seja como eu, não toque em mulher. Paulo não se prostituiu. Paulo não adulterou. E hoje os pregadores no púlpito, mulherengos, prostituíam e adulteravam antes de estarem nas igrejas. E agora nas igrejas só escândalo, só adultério, só prostituição, só motel, mulheres amantes. Onde está o exemplo de Shaul? Os solteiros fiquem como eu. Fugir da prostituição. Todo pecado é fora do corpo, mas aquele que se prostitui suja seu próprio corpo. Não vê lá em Eclesiastes, um dos 7 livros que Martim Lutero tirou, e eu estou trazendo de volta. Lá é dito que se uma mulher adulterar, é uma marca, uma mancha do adultério, ninguém tira. Se a mulher repudiar, se divorciar do seu marido, casar com outro, comete adultério. Romanos 7, versículo 2 e 3. Enquanto o marido estiver vivo, se a mulher for viver com outro homem, será chamada adúltera. Morto o marido, pode casar com quem quiser. 1 Coríntios 7, versículo 10. Se a mulher se separar do seu marido, não te case de novo. E o homem não repudie, não divorcie da sua mulher. Isso é mandamento, essa é a mensagem da palavra original. Mas William Marion Branham, 7º anjo, não pregou isso. Ele foi um servo de Deus. Eu respeito muito William Branham. Mas entre os dois morreram. Né? William Branham morreu e Paulo também morreu. Mas a vida eterna não está nas fitas de William Branham. A vida eterna está no Evangelho de Paulo. Se um anjo descendo do céu, ou alguém pregando um evangelho diferente, se pregar um ponto diferente, se torcer um ponto, se você vacilar em um ponto do que Paulo pregou, Pedro diz, se você vacilar, se você der uma de ignorante, homem e mulher, você vai torcer, dar sentido contrário ao que Paulo escreveu, os pontos difíceis de Paulo, para a sua própria perdição. É para ler, é para aplicar tal como está escrito. Mas se for aplicar como está escrito, então não tem dízimo, porque Paulo não instituiu o dízimo. Se for aplicar como está escrito, vai ter que praticar o ósculo santo. A saudação, sim, é tudo isso aí que eu estou pregando. É a palavra original de volta. Eu creio que as Rebecas vão voltar. Rebeca sobre o camelo, Rebeca deu água para o camelo. Os branamistas que pregam a mensagem de Mombrana gostam muito de dizer isso. Rebeca deu água para o camelo, sim. E o véu? E Rebeca se cobrindo com o véu. Onde está o véu? E Abigail lavando os pés dos servos de Davi. Onde está isso hoje? E Esdras descasando as uniões ilegítimas dos iudim, dos judeus. Onde está isso hoje? Isso deve voltar. Isso tem que voltar. Isso é o avivamento final. Vá buscar o teu marido. E Ronan 4, capítulo 4, versículo 16, João 4, 16. Ele disse, vai buscar teu marido. Vai chamar o teu marido e volta com ele aqui. Senhor, eu não tenho marido. Disseste bem. Porque o que tens, o que está a viver contigo hoje, não é o teu marido. Você vê, já com essa conversa, essa evangelização, ele já estava colocando a vida da samaritana em ordem. Arrancando ela da prostituição, tal como ele falou em João 8, versículo, e Ronan 8, versículo 11, a mulher adúltera, tu vais, de agora em diante não peques mais. De agora em diante, nunca mais cometa adultério, mulher. De agora em diante, nunca mais cometa um pecado sexual. Fuja desse pecado. Porque isso aí não é a graça de Deus, não. A pessoa vai para a igreja, batiza, se adulterar, a igreja perdoa. Se prostituir, a igreja perdoa. Eu vi na carta de Paulo dizendo que não é para sentar nem para comer
com alguém que se diz irmão ou irmã e é adúltero, avarento, beberrão, ladrão, que pratica incesto, com tal nem sentais, nem tomar refeição com ele. A coisa era sério dentro daquela comunidade. Não igreja, a igreja é uma baderna, é uma bagunça. Não vê o Papa de Roma dizendo que agora os padres da igreja católica devem abençoar casais do mesmo sexo, gay e lésbica? Não vê as igrejas no Brasil, igreja lesbiteriana, cidade de refúgio contemporânea, onde aceita tudo, homem com homem, mulher com mulher. Isso é bagunça. Isso não é Querrilá. Isso não é congregação keynesiana que Shaul, Paulo, Kefas, e Ronan fundava. Os apóstolos não fundaram esse tipo de doutrina, não. Dizer que a culpa é de uma criança. Se ela foi estrupada, abusada, isso é um absurdo. Isso é um crime. Pregar isso em cima de um povo. O problema é que os brahmitas, brahmamistas, estão falidos. Não há mais avivamento aí dentro. O avivamento aí dentro dos tabernáculos era quando o William Branham estava vivo. Tal como na Assembleia de Deus. Daniel Bergo Navim. Quando o irmão Branham estava vivo, tinha avivamento aí dentro aí dos tabernáculos de Jeffersonville, até 65. O irmão Branham morreu, virou religião de segunda mão. O irmão Branham morreu, virou ismo. O que resta agora é vir os 100 trovões. Sete trovões. Essa parte aí que o irmão Branham cortou. 112 referências do sétimo selo. Acho que do 261 até o 373. Cortou no hotel, porque o irmão Branham diz assim, para não haver imitação, personificadores. É claro que esses 100 trovões que virá e trará o reavivamento. A palavra original vai ser fora dos tabernáculos. Porque os tabernáculos estão sendo fritados, torrados na mídia, na internet, com escândalos. Escândalos sexuais, escândalos doutrinários. Os trovões tem que vir fora. Não tem que vir mais dentro de tabernáculo. Tabernáculo teve seu avivamento quando o irmão Branham estava vivo. Agora tem que vir alguém pregando a palavra original que Paulo pregou sem sair uma vírgula. Eu observei um homem que se levantou aí e disse que era profeta, né? Clésio de Souza, do Acre, mora em Uberlândia. Mas ele já está apagando os vídeos dele. Já mudou o título de profeta para pastor, para missionário, disse que era o sucessor de William Branham. Disse que era o sucessor do irmão Branham. Sucessor do irmão Branham é José Branham, gente. O irmão Branham disse, José Branham vai tomar minha Bíblia. José Branham vai ficar em cima do púlpito aqui. José Branham é profeta. Sucessor de William Branham não é Cacô Felipe, nem profeta Clésio, coisa nenhuma. Eu não sou sucessor de William Branham.